Olá pessoal, começamos mais uma análise astrológica do nosso período semanal, o nosso céu da semana, de 18 a 24 de dezembro. Nossa análise dos últimos dias sagitarianos, o momento de Capricórnio e o solstício chegando, o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Boa noite, Tainá. Boa noite, galera que chega. Vânia Hungria, pessoal que chega para a nossa live ao vivo ou que assistirá também ao longo da semana. Bem-vindo. Boa degustação astrológica para todos. Laila também, boa noite. E começando aí uma semana em que tem movimentos especiais e interessantes num sentido de ciclo astrológico, como Júpiter que volta a Áries. Ele já esteve numa visita entre maio e outubro, agora tem um movimento de dezembro até abril do ano que vem, então o primeiro semestre aí chegando com Júpiter em Áries, período capricorniano chegando na quarta-feira para os nativos, avisando aí as gestantes, quarta-feira, horário de Brasília, Sol em Capricórnio, 18h48, né? Então os bebês que já nascerem com uma certa cara sisuda, séria, né? Marcando aí um período de... Ô, Tiago Cordeiro Leão, mais pra frente, segura a onda, malandro. Calma e elegância, rapaz. Tiago Cordeiro, astrólogo, aqui fazendo as vezes leoninas do ascendente do rapaz. Ana Martins, boa noite, pessoal que chega... que assiste a live agora ao vivo, pessoal Alemar, pessoal à distância. Então a gente começando aí o nosso período de 18 a 24 de dezembro, o ano já na reta final, com aqui um movimento especial de Júpiter que volta a Áries. Júpiter em Áries. Boa noite, Fati Franca. Aqui, Júpiter em Áries. Júpiter tem um ciclo normalmente de 12 em 12 anos em cada signo, né? Mas ele já fez uma visita em Áries em 2022, ali entre maio e outubro, e agora retorna a Áries, onde ficará até mais ou menos o mês de abril, né? Abril ou maio, deixa eu só conferir aqui com vocês até quando, mas é esse primeiro semestre marcado aí por Júpiter chegando a Áries, que impacta num fator de expansão, de individualidade. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal que chega. Então, Júpiter em Áries aí é um dos movimentos importantes que marca também já o período de 2023, tá? Então a gente vê aí essa indicação até não só para os arianos, mas para quem é do signo de fogo, né? Num sentido de expansão, no sentido de projeção, de mais autonomia em interesses, em ações. O Júpiter em Áries, ele dá indício de alguma espécie de retomada em questões que possam ter sido alinhadas no período de maio a outubro que passou, 22, tá? Então, se alguma coisa foi expandida, alinhada, movimentada e está ainda num processo de resolução ou de começo, né? Júpiter em Áries é um tempo importante para poder retomar questões do que se viveu em torno desse momento de 22, entre maio e outubro. Então, um tempo especial de retomadas, de expansão, de fator que abranja mais um sentido de individualidade da nossa postura, das nossas vivências, das questões que a gente tem marcante num tempo recente, né? E um momento especial de contexto positivo para posicionamentos também. Favorece, em especial, impacta aos próprios arianos e quem está na idade de retorno de Júpiter, ou tem Júpiter em Áries, né? Quem está com 24 anos, 36 anos, ou ali pelos 47, 48, quem pode entregar a idade, é um ciclo, um retorno de Júpiter, abrangendo aí esse momento, abrangendo aí essa época especial de ciclo de vida, num sentido geral. Então, Júpiter voltando a Áries, dando um certo start para algumas questões que possam ter sido direcionadas ou alinhadas entre maio e outubro,
e um indicativo de questões que vão marcar o 2023, né? Especialmente o primeiro semestre. Olhar a área de Áries no mapa astral também é interessante, é importante, porque esse final de ano, essa entrada de 23, pode marcar uma sinalização especial em função do reingresso de Júpiter por Áries. Júpiter voltando a Áries na terça-feira. Tá? Boa noite, Vera Lúcia, boa noite, pessoal que chega. Estão voltando Júpiter a Áries, Júpiter reingressando aí ao signo de Áries, por onde ele permanecerá até mais ou menos ali mês de maio, tá? Até 15 de maio, Júpiter em Áries. Dia 16 ele já ingressa em Touro. E aí falaremos mais para o fim do ano, nas análises do período de 2023, uma abrangência maior dessa condição do trânsito de Júpiter em Áries. Então é interessante até para quem está no próprio retorno de Júpiter, um ciclo importante, quem tem ascendente em Áries, quem é ariano também. Então uma movimentação especial de expansão de ciclo e de uma provável retomada ou de um direcionamento de questões que possam ter sido vivenciadas nessa primeira passagem de Júpiter por Áries em 2022, por maio a outubro. Então é um movimento de 12 anos, a cada 12 anos o Júpiter retorna a um trânsito, né? Mas acontece às vezes essas situações de um primeiro movimento no ano, no começo do signo, e depois ele retrograda, e depois ele volta para o signo, né? Completa aí de vez o trânsito por Júpiter em Áries, certo? Então até maio tem esse movimento e vale uma atenção para a área de Áries no mapa astral, para algum sentido de expansão, redirecionamento e atenção com alguns exageros também, né? Então tem essa questão. Na minha revolução solar, o Shirley está com o mapa encaixado, tem que encaixar com os trânsitos, sobre o mapa natal para ver similaridades, certo? Porque a revolução às vezes sozinha, crua, engana. É a mesma coisa que você usar de um suplemento alimentar achando que vai estar nutrida e não fazer as refeições direito, certo? Então, tem que olhar no seu mapa, né? Já que qual é a casa de Áries, tem que observar no seu mapa onde é Áries, certo? Para observar onde é que esse trânsito de Júpiter vai gerar um certo sacode, gerar um certo movimento, gerar uma expansão. Uma probabilidade é observar esses períodos de maio a outubro, algumas questões que movimentou nessa época também, certo? Paulinha, Paula Arruda, bem-vinda! Você que arrasa também. Então a gente tem aí, na quarta-feira, o ingresso do Sol em Capricórnio, solstício de verão. Então, bebês que nascerem, até aí o aviso às gestantes, né? Os bebês até 18h47 de quarta-feira, horário de Brasília, um movimento aí, estarão com o bebê ainda sorridente, ou então gesticulando, ou então apontando como o obstetra, o cirurgião faz o parto, né? Ainda será sagitariano até quarta-feira, dia 21, 18h47. A partir de 18h48, se o bebê já nascer meio sério, se for aquele bebê que nem chora quando nasce, como diz uma amiga minha, tem uma amiga que ela é mãe de capricorniano e diz que o filho dela nem chorou para nascer. Se ele não chorar, já deve ser capricorniano, tá? Então já pode ser uma sinalização. Brincadeira, gente, amigo, Capricórnio, parça, somos parça, sou fã da galera das capricornianadas zodiacais. Então, 18h48, quarta-feira, horário de Brasília, Sol em Capricórnio, tá? Então vale aí um momento de seriedade, de responsabilidades, né? Em alguma dessas lives você vai falar de Júpiter em Peixes, de ontem olhando meu mapa, vi que tem. Então, Júpiter está saindo de Peixes, viu, Manu? Júpiter está saindo de Peixes. Digamos que você está pegando o fim da feira do Júpiter em Peixes. Mas é o retorno de Júpiter, né? Se você tem retorno de Júpiter, você está entregando a idade. Eu não vou dizer qual é, tá? Então, normalmente, é um tempo em que Júpiter faz um retorno de 12 em 12 anos. Então, você está próximo a uma idade múltipla de 12, né? Então, uma transição, essa área de Júpiter é um tempo de transição, ou pode ter sido aí em 2022,
na área de Júpiter do mapa ou na área de Sagitário também, certo? Então, uma indicação aí de transição de novo momento, de novo ciclo, ou de desfazer de questões associadas a essa época, a área de Júpiter no mapa, ou também de Sagitário, pois o Júpiter é o regente, tá? Então, esse momento. Falando de Capricórnio, esse tempo de novas responsabilidades, de observação, né? E vale lembrar, gente, olha essa figura aqui. Essa figura é a referência de que toda vez que começa um signo cardinal, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, começa uma estação de ano, tá? Então, vale essa observação, né? Então, deixa eu ver se eu consigo achar uma figura preponderante relacionada a solstício. Então, esse ponto é interessante. Eu falei que Capricórnio começa às 18h48. De nada, Manu. Então, significa que o verão no hemisfério sul também começa às 18h48, pois estaremos com o Sol projetado para o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, lembra na escola as linhas imaginárias? Lembra das linhas imaginárias? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linha do Equador. A linha do Equador é quando começa Áries e Libra. O Sol está projetado para a linha do Equador. Quando é verão no hemisfério sul, o Sol está projetado para o Trópico de Capricórnio, a linha de Capricórnio. E quando é verão no hemisfério norte, quem está na Europa, Portugal e Estados Unidos, é quando começa Câncer, o instante de Câncer, certo? Então vale essa atenção. Então o começo de Capricórnio é indicador para solidez, responsabilidades, planos a longo prazo, questões que envolvam objetivos, né? Questões que envolvam temas associados até o que a gente projeta para um futuro, né? E, curiosamente, é um pouco até associado a muitas culturas, né? A passagem de ano, Réveillon, gente projetando um médio e longo prazo, aquelas coisas de comer lentilha, de pensar a longo prazo, de projetar o que está por vir, o novo dia, o novo tempo que começou, né? Esse blá blá blá, né? Global, né? Mas que tem um contexto do tempo, de uma observação do tempo, do que a gente pode projetar, as tais perspectivas, as tais retrospectivas, né? Então, se você vê essas falações de fim de ano, elas têm a ver com o fator tempo, né? Ah, o ano já acabou, o que a gente fez, o balanço bancário do ano, ou as perspectivas para 2023, o ano novo. Então, é a projeção do tempo, isso está associado a Capricórnio, né, gente? Está associado a essa questão time dos temas, dos assuntos, do que envolve o longo prazo, né? Então é uma condição bem relativa ao que foca-se para o futuro, para um tempo mais distante, né? Então essa é uma curiosidade especial que tem similaridade com o signo de Capricórnio. Estou tentando achar um arquivo aqui que tenha a figura do solstício, mas eu acabei comendo bola, aqui, esquecendo de fazer. Mas tudo bem. Mas só para que vocês entendam, toda vez que começa o verão, toda vez que começa o verão no hemisfério sul, começa Capricórnio. Toda vez que começa o inverno no hemisfério norte, começa Capricórnio também. E quando começa no junho, né? Junho, o Sol ingressa em Câncer, ali no trópico, na linha imaginária de Câncer, é o verão lá em cima, lá no hemisfério norte, tá? E aqui é inverno em junho, tá? Acho que eu encontrei aqui, gente. Vou tentar fazer uma demonstração. Deixa eu ver se esse desenho está certinho aqui. Aqui é mais o solstício, né? Mas o solstício não é equinócio, tá? Então, quando a linha de cima tem a projeção, o Sol está projetado para a linha de cima é Câncer, o Sol está projetado para a linha de baixo é a linha imaginária de Capricórnio, tá? Não encontrei aqui. Essa aqui é mais do meio do ano, que é o equinócio, que é quando os tempos estão tão iguais, né? Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia.
Então, gente, é um dia em que é o dia mais longo do ano, é onde há mais claridade de dia no hemisfério sul e menos claridade no hemisfério norte. Tá? Então, começo de Capricórnio, projeção de tempo, aquelas projeções do ano, das coisas que a gente está idealizando a médio e longo prazo. E um ponto importante é, para quem é gestante, se vocês conhecem alguma, aqui horário de Brasília, 18h48, horário Brasília, Brasil, é o começo do verão e do período capricorniano, marcando a chegada do ingresso do Sol neste signo, aniversário também dos capricornianos. Às vezes isso varia conforme o ano, tá, gente? Você pode ver que tem períodos que o Capricórnio começa dia 22 de dezembro, ou no dia 21, um pouco mais cedo também. Então é comum. Vale aí tem gente que se surpreende. Eu conheço gente de Sagitário do dia 21 e gente de Capricórnio do dia 21. Isso acontece, é frequente, tá? Então, é o que eu digo para vocês. Se nascer um bebê de manhã na quarta-feira, ainda é Sagitário no finzinho ali do signo. E se nascer à noite, depois de 18h48, já tem a vertente capricorniana, o Sol já ingresso em Capricórnio, certo? Então, pessoal, na quarta-feira também, o Sol, como ingressou em Capricórnio, né, faz quadratura com Júpiter. Tá? Quadratura Sol-Júpiter requer uma certa atenção com exageros nas expectativas, atenção com gastos, atenção com consumismo também, para não extrapolar nas próprias compras de Natal. Né? Não ficar impressionado com gente que bota a sabedoria, porque eu acho, porque eu sei, eu tenho trocentos anos de experiência. Na Alemanha é às 16, né, Geis? Então, já vai ser mais para frente. Estão o quê? 3 horas, 4 horas na frente? Né? Então, na quadratura Sol-Júpiter, vale atenção com essas questões, né? Essas questões. Você é Sagitário, Geisa? Você pegou o finzinho ali dos 45 do segundo tempo, Sagitário? Olha então, tá vendo? Isso acontece, né? Então, quadratura Sol-Júpiter tem essa atenção para que não haja uma postura individualista, não é porque você sabe de alguma coisa que aquilo é uma verdade absoluta. Às vezes você pode precisar equiparar com outras opiniões, com outros temas, né? Se for num médico, numa situação, pode precisar de uma segunda opinião, né? Numa segunda questão, né? de opinião. 21 de dezembro de 73, às 22 horas. Provável que seja Capricórnio, né, Geisa? Não sei se você já fez seu mapa, né? Mas é provável, teria que confirmar direitinho. Então, na quadratura Sol-Júpiter também vale uma atenção com certos exageros no consumo, uma atenção para não ficar intimidado com quem dá opinião de forma meio sabichona, né? Porque eu conheço, eu sei, eu estive lá, eu vi, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então essa aqui você é Capricórnio, né, Geisa? Corrigindo, então a Geisa é Capricórnio. Então, atenção aí com as bancas, com os sabidões. Não, vamos na mãe. Vamos. É verdade que você sabe. Então, mas será que não é assim também? Por isso. Numa diplomacia, né? Não vamos conflitar à toa só porque estão botando opiniões de sabedoria. E quadratura Sol-Júpiter vale a atenção também para não criar expectativa exagerada em certas convivências ou com, digamos, atitudes que a gente pode estar esperando demais de algumas pessoas. Às vezes a pessoa está num tempo de estresse, está num tempo mais um pouco desfocada ou sobrecarregada, e às vezes a gente está esperando que ela seja muito pontual. Calma, elegância, Fati Franca. É um pouco ali na atenção com a expectativa das pessoas. Às vezes, se ela atrasar um pouquinho porque deu algum galho, então, ferro e fogo com a pessoa. Às vezes ela deu uma comida de bola, mas não foi por mal. Então, fazer aquela ponderação, né? Não criar expectativa exagerada, às vezes, com certas cobranças, ou até com nós mesmos, tá? Às vezes, quadratura Sol-Júpiter, aqui, ó, a quadratura
Sol com Júpiter, quadratura Sol, Júpiter, travar aqui. A quadratura Sol-Júpiter, às vezes a gente também quer fazer alguma coisa, quer resolver um assunto e fica naquela insegurança. Ah, eu não sei se eu sei tanto assim, eu não sei se eu fiz direito. A pessoa lá dando uma fala, nossa, mas por que você não faz? Você é bom nisso, né? Vai fazendo, não fica se cobrando tanto, né? Então, às vezes é um pouco isso também na expectativa. Quadratura Sol-Júpiter tem uma necessidade de cuidado para não se cobrar ou se exigir demais numa euforia, numa empolgação, né? É porque não deu certo um vestibular aqui, que você não serve para aquele vestibular, que é o que acontece muito aí nesse fim de ano também, ou num trabalho, ou numa situação. Então, atenção aí com o anticlímax das questões, né? Uma atenção aí com que a quadratura Sol-Júpiter pode impactar ao longo deste meio de semana, certo? Chegando na quinta-feira, temos Vênus trígono Urano, aqui, trígono Vênus-Urano, deixa eu ver se eu coloco aqui a figurinha, trígono Vênus-Urano, vamos ver se deu aqui, trígono Vênus-Urano, um bom aspecto de Vênus-Urano já do meio da semana em diante, tá? Do meio da semana em diante. Quando tem trígono Vênus-Urano, gente, é interessante para surpresas nas relações, aqueles encontros especiais de fim de ano, confraternizações, mas também é interessante para a gente se surpreender com alguns encontros, encontrar gente que a gente não vê há um tempo, aquelas pessoas que a gente só vê no fim do ano, mas que a gente gosta, né? Sem ser aquelas tiazonas do pavê, tiozões do pavê, né? Mas um Vênus trígono Urano é bacana para algumas situações de surpresa em convivências, em lugares que a gente não vai há um certo tempo e rever um amigo do trabalho que foi embora, mas aparece para confraternização, né? Então, um tempo legal, bacana para novidades em certas convivências até esse tempo de fim de ano. É interessante, é positivo também para aproveitarmos ideias inovadoras de pessoas. Às vezes aquela pessoa que inspira um lado inovador no trabalho. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Olha o que ela fez, ela resolveu assim, assim, assado. E ir na toada da pessoa. Aquela pessoa pegou um jeito ali original de fazer alguma coisa, por que não? Né? Tentar ali pegar o exemplo, uma característica de inovação. Aquelas pessoas que inovam, que trazem uma novidade, uma inovação um lado diferente, que podem servir de parâmetro e referência para a gente resolver questões também no nosso dia a dia e no trabalho ou nas responsabilidades que a gente tenha, certo? Então, é o exercício de uma capacidade inovadora através de pessoas e referências que nos inspire também, né? Não que nos pirem, que nos inspirem. Ah? Então, Vênus, Trígono, Urano tem esse lado bom. Tem aquele lado louco de algumas pessoas que a gente admira também, que a gente pode dar um incremento sem sair tanto do limite, né? Da maluquice da história, né? Então há um tempo também para soluções inovadoras que resolvam problemas na quinta-feira, a partir do meio da semana, tá? Entre quarta e final da semana, esse trígono, bom aspecto entre Vênus e Urano. Aliás, a semana começou com o Mercúrio está ali do lado também, fez um trígono com Urano, está fazendo agora, nesse sábado para domingo, de 17 e 18 de dezembro, para quem nos assiste, desse final de semana agora que a gente está começando a nossa semana, também é interessante para ideias inovadoras que a gente possa praticar ou colocar, seja na rotina do trabalho ou com questões mais pessoais também, certo? A gente pode revisar alguma coisa interessante que sirva de novas ideias. Tá? E terminamos a semana dia 23. Dia 23 é dia de lua nova em Capricórnio. Então, a gente já está começando a semana com o Sol em Capricórnio e já
de cara tem lua nova em Capricórnio. Então, todo contexto lua nova, toda lua nova ela é favorável para facilitações, projetos a longo prazo, objetivos que envolva planejamento. Aquela história que a gente comentou quando o Sol ingressa em Capricórnio, né? Quando o Sol ingressa em Capricórnio, a gente vive um pouco essa vibe das perspectivas para daqui a um tempo, os planos, né? As promessas para o ano novo, a projeção do que está por vir, né? O que fazer em 2023, eu quero fazer isso e aquilo. E a gente faz o balanço, né? Retrospectiva, o que passou, não, aquilo que eu passei em 2022 eu não vou querer mais fazer daquela forma, né? Quando o Mercúrio, quando a Lua Nova chega em Capricórnio, é um reforço também para isso. Mesmo terminando o ano, a gente pode ter alguns começos já, mas indicações de início de situações já para o fim de ano, para projetar algo, até para trabalho, até para alguma coisa que já fique alinhada. É uma semana de ingressos importantes. Então, não só a Lua Nova em Capricórnio, mas a gente falou do Júpiter ingressando em Áries, para quem chegou depois, não pegou o começo da live, a gente tem o ingresso do Júpiter por Áries, né? Que já tinha, ali ó, o Júpiter em Áries, né? Que já tinha acontecido entre maio e outubro, e agora volta a transitar por Áries entre agora dezembro, 20 de dezembro e até 18 de maio, se não me engano, né? Então é algo que vale muito a pena para direções de assuntos, direções de temas, e a gente pode deixar alinhado mesmo no fim do ano alguma coisa que a gente queira começar ou projetar, porque o ano termina com uma lua nova em Capricórnio, não o ano termina, mas o dia 23, agora sexta-feira, a gente tem lua nova em Capricórnio e esse recente ingresso de Júpiter por Áries. Então, para uma projeção, para uma expansão, para um deixar alinhado algumas questões, né? O Júpiter vai em Áries até dia 16 de maio, quando ele muda para Touro, né? Só retificando. Então, esse tempo de começos de posições astrológicas, né? Primeiro o Sol chegando em Capricórnio, depois a Lua Nova em Capricórnio, o Júpiter chega em Áries agora de novo no dia 20, terça-feira, fica até 16 de maio. Então essas direções, a Lua Nova ela sempre dá indicativo para início, direção, ponto de partida, né? É o início da volta da Lua em relação ao Sol, tá? E da mesma forma que o Júpiter está chegando em Áries, que é o primeiro signo também, de alguma maneira um impulso, uma motivação, uma nova condição para projetar questões, né? Especialmente nas áreas de Áries e de Capricórnio do nosso mapa. Vale uma observação importante também, em função da Lua Nova chegando a Áries, em Capricórnio, e o Júpiter chegando a Áries na terça-feira. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana, penúltima semana aí, mais completa desse 2022, né? Que desfaz aí a conjunção Júpiter-Netuno, que veio também muito forte nesse ano e agora desfaz, porque ela marcou o signo de Peixes, Júpiter-Netuno, não só nos últimos meses, de outubro a agora dezembro, e também entre março e maio, né? Esse finzinho de Peixes que pode também ter uma transição, desacoplar algumas questões que vinham um pouco confusas, né? E agora com Júpiter em Áries a conjunção se afasta, né? E também a chegada de Júpiter em Áries impulsiona questões no signo, no primeiro signo e na área de Áries do nosso mapa astral. Então aqui, ó, você está vendo que o Júpiter se afasta da conjunção que ele vinha com Netuno, né? E também agora com a chegada de Júpiter em Áries, além do Sol em Capricórnio, a Lua Nova em Capricórnio, são, digamos, gatilhos ou impulso, direções nessas áreas específicas no mapa astral. Vale uma observação, vale um olhar importante, tá? E aquela dica, quem tem Júpiter em Áries ou quem tem Áries, o ascendente, ou é ariano,
um tempo aí de expansão ou de um upgrade pessoal também, certo? E os demais, olhar a área de Áries no mapa, né? Que é um movimento de Júpiter, dá indício de um redirecionamento de questões nesta área. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 18 a 24 de dezembro. Mães gestantes, atenção aí com o dia 21, porque 18h48, horário de Brasília, já será Capricórnio na quarta-feira. Se o bebê já não nascer chorando tanto, já nascer com uma certa cara séria, já poderá ser capricorniano no dia 21, 18h48, certo? Ah, que bom, mano. Fico feliz por você seguir, fico contente. Curti os pitacos da Copa, muito legal. Bom fim de ano, bom ano novo. Obrigado aí pelas palavras, tá? Bom fim de ano para todos. Manu também, Vera, Tati, Ana Martins, galera que acompanha aí ao longo do ano, a Shirley também, pessoal, Geisa, ótima semana a todos. Aproveitem aí período de festas, boas festas a todos, bom Natal, ótima passagem de ano. Ainda voltaremos no ano para falar sobre 2023, fiquem atentos aí no Instagram que logo, até a semana que vem, eu publico a live ou algum conteúdo mais amplo sobre o ano de 2023, que promete alguns novos impactantes movimentos também, certo? Obrigado, Sibeli, obrigado, Kátia, obrigado, Vânia, Fati França. Pessoal, uma ótima semana a todos, um abraço, tchau!